Maravilha. Então, gente, sejam bem-vindos aí a mais uma aulinha de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Queria começar agradecendo a vocês por terem topado remarcar a aula de ontem para hoje. Eu realmente, na quarta-feira, me passou totalmente despercebido que a reunião geral impediria que eu participasse ao vivo da aula, né? Então, eu dei a vocês duas opções e eu até fiquei contente que vocês escolheram essa opção da gente transferir o dia, mas seguir fazendo a aula ao vivo, tá? Porque acho que rende melhor, tá? A minha opinião é que ela é mais interativa, né? A gente consegue tirar dúvidas na medida que elas vão aparecendo, né? Às vezes são coisas bobas que podem atrapalhar a compreensão de vocês, que a gente consegue resolver diretamente aqui na aula, tá? Então, o que a gente viu na aula da quarta-feira? A gente não perdeu muito tempo, vamos direto à vaca fria, né? Então, a gente viu na aula passada, revimos, né, a visão dos sistemas lineares, as diferentes visões dos sistemas lineares, aquele empilhamento de equações ligadas por uma chave, por exemplo, que talvez era a coisa que vocês estavam mais acostumados, ou outras visões diferentes, né? A gente viu também que combinações lineares de vetores definidos pelos coeficientes que multiplicam cada uma das variáveis do sistema de equação. Então, você tem um sistema de equação 3x mais 2y, x menos 3y. Então, esses 3 e o 1 que multiplicam um x, eles podem ser interpretados como um vetor, e já não me lembro o nome que eu botei, acho que 2 e menos 3, que multiplicam o y, podem ser um outro vetor, e encontrar a solução encontrar qual é a combinação linear que resulta no vetor composto pelo que está depois da igualdade, digamos 1 e 0, por exemplo, encontrar qual é a combinação desses dois vetores que resulta naquele vetor objetivo, é totalmente equivalente ao sistema linear de equações que eu recém descrevi. E, além disso, a gente também viu que existe uma equivalência total de um sistema de equações com a visão matricial da coisa. Então, se a gente pega todas as variáveis que estão ali dentro, x, y, z, blá, 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 empilha esses caras num vetorzinho x, né? Então esse vetorzinho x está aqui, e eu faço então a visão, uma matriz A, que contém todos os coeficientes que multiplicam esses caras, multiplicados por esse vetor x, iguais a um vetor objetivo B. Isso também é uma representação totalmente legítima. E a partir dessa representação matricial, a gente começa a entender, começa a ver as aplicações mais diretas das matrizes, né, no nosso campo de estudos aqui da álgebra linear. A gente viu, então, se o nosso objetivo é resolver um sistema linear, existem diversas técnicas diferentes, mas talvez a técnica mais robusta, a técnica que consegue encarar qualquer tipo de sistema linear que a gente consiga escrever e consegue nos ajudar a identificar se existem soluções ou não, a gente viu na aula passada que era a eliminação de Gauss. Então, o robusto aqui está destacado justamente para a gente dizer que é um método bem versátil, é um método que a gente não depende de características individuais das matrizes. Por enquanto a gente estava ali mostrando, e eu vou seguir hoje mostrando esse método aplicado sobre matrizes quadradas, tá? Mas o método de eliminação, as técnicas de eliminação, elas podem ser aplicadas para matrizes que são retangulares. A gente vai ver mais para frente no curso que elas têm uma grande importância, né? Quando a gente está fazendo medições de fato de grandezas físicas e tal. Muitas vezes a gente se depara com matrizes que não são quadradas. Essas matrizes retangulares a gente também precisa saber tratar. E uma das formas de tratar essas matrizes, de encontrar versões diferentes e equivalentes dessas matrizes, é utilizando as técnicas de eliminação de Gauss. Então, a eliminação de Gauss é tanto um método interessante, né, e inevitável de estudar esse método de resolução para sistemas lineares padrão, matrizes quadradas e tal, como para outros sistemas lineares mais difíceis da gente encontrar soluções para outros tipos de métodos, né? Então, quando eu tenho uma matriz retangular, ainda assim eu consigo encontrar versões interessantes dessa matriz através da eliminação de Gauss. Então, o que é um objetivo da eliminação de Gauss? Como é que ele resolve um sistema linear? A gente utiliza coisas que são de senso, entre aspas, senso comum, né? Eu pego versões diferentes das igualdades. Se cada uma das linhas da minha equação é uma igualdade, eu posso somar essas igualdades nas linhas de baixo, ou múltiplos dessa equação nas linhas de baixo, sem alterar o resultado de um lado e de outro. Então, se eu posso fazer isso, eu posso ir escolhendo quais são os múltiplos que me interessam, para eu transformar aquela matriz original numa matriz que seja triangular. Meu objetivo é, aqui na eliminação de Gauss mais básica, né, é gerar zeros abaixo da diagonal principal. Minha matriz tem uma diagonal principal, abaixo dessa diagonal principal a gente quer zerar tudo que está ali embaixo. Por que a gente faz isso? Porque se uma matriz quadrada está zerada abaixo da diagonal principal, se eu olho ela de baixo para cima, ela consegue, cada uma das linhas dessa minha equação já está resolvida automaticamente. Então, a última linha da minha equação resolve diretamente o valor da última variável que está naquele vetor.
a qualidade do vídeo meu ou a qualidade da tela que vocês estão vendo? Da tela, sabe que eu reduzi muito aqui? Vê se melhorou. Ficou um pouco melhor. Ah, então tem a ver com o tamanho da minha tela. Deixa eu ajustar aqui. Porque, tipo, não pode ser sua internet, porque a sua webcam tá, tipo, 4K. E ali tá... Perfeito. Então, agora melhorou bem, né? Dá pra ver bem, né? Melhorou, melhorou. Tá, então a única coisa que eu não vou enxergar exatamente se vocês estão enxergando o negócio em tempo real, mas deve funcionar. Não tem problema. Então tá, agora melhorou. Beleza. Então assim, como a gente consegue, ao gerar essa matriz triangular, a gente consegue resolver da última linha para cima sempre pelo que a gente chama de retrosubstituição em português ou back substitution em inglês. Tá? Se vocês olharem qualquer texto em inglês, ele vai dizer de back substitution, porque você vai começar de baixo para cima. Então a gente viu o procedimento de realização da eliminação de Gauss na aula passada, a gente vai fazer mais um exemplo hoje, mas antes de eu fazer esse exemplo, eu vou mostrar a gente vai discutir um pouquinho de quais são, entre aspas, as limitações. A gente vai ver que não é bem uma limitação, mas a gente vai conseguir entender a partir das características do sistema quando que a minha eliminação de Gauss não resulta na solução do meu sistema. Tá? Então, basicamente, a minha pergunta inicial que eu tenho é a seguinte: quando a eliminação dá errado? Eu vou botar dar errado aqui entre aspas, tá? Porque ela vai dar certo e a gente vai ver que o que está errado, na verdade, é o próprio sistema de equações. Então vamos pegar um exemplo aqui. Tá? Se eu tenho um sistema de equações da seguinte forma, vou pegar de novo, né? Enquanto a gente ainda está nessa fase inicial, eu vou adotar o formato que vocês estão mais acostumados. Tá? Então, x menos 2y igual a 1 e 3x menos 6y igual a 11. Então vamos transformar esse cara na matriz, no formato matricial. Né? Então lembre-se, eu pego os coeficientes, quem multiplica x na primeira equação é 1, na segunda equação é 3, quem multiplica y na primeira equação é menos 2, na segunda equação é menos 6, x e y a gente empilha num vetor, e a gente faz isso igual ao meu vetor bzinho lá que está do lado direito da equação, da seguinte forma. Tá? Então essa é a minha forma. Agora, seguindo a eliminação de Gauss, né, o que a gente tinha dito era o seguinte: a gente pega na primeira linha, o coeficiente que está na primeira posição, a gente define que esse cara é um pivô. É o número que me define, né, é o coeficiente que multiplica a variável que eu vou tentar eliminar da equação de baixo. Tá? Então, o primeiro pivô, seguindo aqui os passos da eliminação, tá? O primeiro pivô é 1. Em seguida, eu olho na equação de baixo, qual que é o número que está multiplicado ali, eu vou determinar qual que é o multiplicador. E o multiplicador, como a gente viu, era o coeficiente correspondente da equação de baixo, que é 3, dividido pelo pivô, que é 1. Então, meu multiplicador é 3. Certo? Quando eu achei esse multiplicador, o que eu faço? Eu pego esse multiplicador, troco o sinal dele, né? Faço menos esse multiplicador vezes a primeira equação e somo na segunda. Tá? Então, esse aqui foi o primeiro passo da eliminação. Segundo passo e o terceiro passo agora, então eu vou pegar e multiplicar a primeira equação por esse multiplicador, com o sinal trocado. Então, tenho menos 3 vezes a equação inteira, né? Que era x menos 2y igual a 1, desculpa. Tá? Eu sei que a notação aqui é meio forçada, mas só para vocês lembrarem que a gente tem que multiplicar a equação inteira. Tá? Estou multiplicando esse cara ali. Resultado disso vai me dar menos 3x mais 6y igual a menos 3. E eu vou somar esse cara com a equação, com a segunda equação, que era 3x menos 6y igual a 11. Ao fazer isso, o que acontece? 3x sumiu, mas ao mesmo tempo eu fiz sumir os y também. Tá bom? Então o que aconteceu aqui? Eu tenho 0 do lado da equação e do lado direito da equação eu tenho 8. Como assim? O que aconteceu? O que foi a besteira que a gente fez? A gente não fez besteira nenhuma, tá? A eliminação de Gauss não fez nenhuma besteira. Mas a gente pode pensar, para a gente enxergar o que estava acontecendo, a gente pode tentar mais uma vez fazer a visão de reta, a visão do desenho desse cara, o cara mais geométrico do que eu tenho.
Então, se eu pegasse um gráfico XY, né, recorrendo ao plano cartesiano aqui ainda, lembrando-se que a gente não está fixo necessariamente a um plano cartesiano. Tá? O próximo exemplo, o exemplo que eu vou resolver de cabo a rabo para vocês, é um exemplo 4x4. Tá? E uma matriz 4x4, por definição, eu não vou ter como desenhar um espaço quadridimensional aqui para vocês na tela do Tablet. Então, olha só, eu tenho x menos 2y igual a 1. Então, quando x vale 0, y vale menos meio. Tá? E quando y vale 0, x vale 1. Então, é uma retinha que faz alguma coisa assim. Tá? Segunda equação me diz o quê? Quando x vale 0, y vale menos 11 sextos, então vale menos 2, mais ou menos. E quando y vale 0, x vale 11 terços, então mais ou menos 3. Só que se você olha a inclinação dessa reta, as duas inclinações são exatamente as mesmas. Tá? Se eu tento isolar y, né, deixo y sozinho e vejo qual é o número que multiplica x, faço isso na primeira equação e eu descubro então que x está multiplicado por meio. Se eu tento isolar y na segunda equação, fica 3 dividido pelo 6, que eu joguei para o outro lado da equação, eu tenho meio também. Então as duas retas têm a mesma inclinação, só que eu tenho os lados direitos dessa equação não são compatíveis. Eu tenho duas retas que são paralelas. Ou seja, esse sistema aqui é um sistema sem solução. É um sistema sem solução, porque não existe intersecção das retas. Então vocês percebem, né? Deu errado da minha eliminação de Gauss? Não, na verdade a eliminação de Gauss refletiu alguma coisa que já estava errado de base no meu próprio sistema. Tá, só deixa eu puxar aqui o ventilador para o meu lado. Muito bem. Então, se o meu sistema mesmo tinha um determinado problema, a eliminação de Gauss ajudou a evidenciar esse problema, né? Não criou problemas novos. O que é uma outra coisa que pode acontecer? Então, se eu tenho um sistema, vamos pegar a mesma primeira equação, x menos 2y igual a 1. E a minha segunda equação agora, eu tenho 3x menos 6y, a mesma coisa que eu tinha antes, só que agora eu tenho 3 do lado direito. Ao traçar essa equação, a gente vai ver que as duas coisas são retas coincidentes. Então, as duas retas caem exatamente uma sobre a outra. Porque os lados direitos agora são compatíveis, tá? Então é como se eu tivesse multiplicado o lado esquerdo e direito da equação por 3, e essas são... Então eu escrevi duas vezes a mesma equação. Na hora que eu resolvo esse negócio através de eliminação de Gauss, vamos ver o que acontece. Tá? Eu tenho então 1, 3, menos 2, menos 6, que multiplica x e y. Isso aqui agora é igual a 1 e 3. E na hora que eu faço essa eliminação de Gauss, peguei a mesma coisa, pivô vale 1, multiplicador vale 3, 3 vezes o primeiro vezes o segundo. Depois do terceiro passo, tá? Que eu mostrei acima, o que aconteceu é o seguinte, eu vou ter 0 igual a 0. 0 igual a 0 não é inconsistente. Antes a gente tinha 0 igual a 8, então a gente já sabia que tinha algo que estava errado. Tá? 0 igual a 0 não é inconsistente, mas isso é uma representação, é uma forma da gente entender que, na verdade, para esse sistema, ele é um sistema com infinitas, vou escrever duas vezes, infinitas soluções. Porque qualquer ponto da reta satisfaz a outra reta também. Então, o que aconteceu nesses dois casos? Né? De novo, não era um problema da eliminação de Gauss. A eliminação de Gauss gerou 0 igual a 0, não está errado, mas também não me ajuda a resolver o meu problema, porque eu não consigo definir um valor para x ou um valor para y. Mas, na verdade, o próprio sistema impedia que eu achasse um valor para x e um valor para y, porque ele era... Toda aquela reta é uma solução para aquele sistema. Tá? Mas como é que eu percebi que deu um problema nesse caso? Né? Ao final dessa terceira etapa, nos dois casos, o que aconteceu? Então, em ambos os casos, eu tentei eliminar o que estava ali em x, tá? Ao eliminar o coeficiente de x, eliminamos junto
coeficiente de y. Involuntariamente, porque eu estava querendo, meu objetivo era zerar embaixo do x e acabei zerando embaixo do y ao mesmo tempo. Isso, durante a eliminação, é o que a gente chama de aparecer um zero na posição do pivô. Tá? Da primeira linha, o pivô é o primeiro coeficiente da matriz. Na segunda linha, o segundo coeficiente seria o coeficiente do pivô. Lembre-se, a gente quer chegar, no final das contas, numa matriz que tenha zeros abaixo da diagonal principal. Então, o termo pivô, o coeficiente do pivô da primeira linha é o primeiro, o coeficiente do pivô da segunda linha é o segundo, da terceira linha é o terceiro e assim por diante. Tá? Então, esses caras aqui são os coeficientes na posição de pivô. Em cada uma das linhas, tá? Primeira linha é o primeiro, segunda linha é o segundo, e assim por diante. Tá? Então, a forma que eu sei que alguma coisa de esquisito aconteceu no meu processo de eliminação foi quando apareceu um zero na posição do meu próximo pivô. Porque eu não consigo começar a próxima etapa de eliminação com um pivô que vale zero. Eu não vou ter que, para achar o multiplicador, eu não vou ter que pegar um cara e dividir pelo pivô. Então não tem como dividir por zero, então lascou. Tá? Então, de fato, isso é uma definição, tá, em eliminação. Para ser pivô, tem que ser diferente de zero. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Quando vocês estiverem fazendo uma eliminação e aparecer um zero na posição do pivô, isso vai ligar um sinal de alerta para vocês. Mas não necessariamente quer dizer que deu totalmente errado. E eu vou explicar por quê. Se eu tivesse um sistema de equação super bobo, tá? Eu tenho aqui 0 vezes x mais 2y igual a 4, por exemplo. E eu tenho 3x menos 5y igual a 5. Isso é um sistema de equação totalmente legítimo. Ninguém disse que eu não posso ter um zero multiplicando uma das variáveis, tá? Se eu transformar esse cara no formato matricial, 0, 3, 2 e menos 5, que multiplicam x e y e resultam em 4 e 5, ao fazer isso, parece que o que aconteceu é alguma coisa bizarra, né? Eu não posso ter zero e o meu primeiro pivô já tem um zero naquela posição. Mas esse sistema ele tem solução. É um sistema que tem tranquilo de solução. O que está acontecendo aqui? Ninguém disse, né, não está gravado numa pedra, que a ordem daquelas equações tem que ser mantida exatamente a mesma. Afinal de contas, cada equação é uma equação perfeitamente legítima. Então, quando você aparece um zero numa posição do pivô, uma coisa que é possível... Isso aqui é um zero, tá? Zero na posição do pivô. O que a gente vai fazer é tentar permutar a linha. O que é permutar a linha? Trocar a ordem das equações. Tá? Então, nesse caso, o que eu faria? Eu simplesmente trocaria uma equação pela outra. E nesse caso, então, eu estaria, sim, numa posição favorável. A gente sempre tem que lembrar de trocar na matriz e trocar também no vetor de resultados, né? Troquei um, troquei outro, tá bem? E a partir desse momento não há problema. Eu estou pegando aqui um exemplo 2×2 só para não ter que fazer uma eliminação grande, tá? Mas isso vai acontecer durante o processo de resolução de eliminação de matrizes de qualquer tamanho, tá? E eu vou mostrar para vocês, isso vai aparecer no probleminha que eu vou resolver para vocês agora, tá?
Mas é sempre interessante a gente pensar que a gente pode trocar a ordem das equações. Resolvo o meu problema, pintou um zero numa posição de pivô. Antes de eu dizer que meu sistema não tem solução, alguma coisa assim, eu tento trocar a ordem de linhas e ver se eu consigo continuar. Se trocando simplesmente a ordem das linhas eu consigo continuar e eliminar todo mundo até a última posição, esse sistema teve solução e não teve problema algum. Tá? Então, esse carinha aqui resolve permutar linhas, trocar a ordem de linhas. É uma coisa que funciona bastante. Tá? Vou deixar aqui marcadinho em amarelo também. E marcar a palavra permutar, que é uma coisa importante. Então, para a gente relembrar como é que funciona, eu vou fazer mais um exemplo hoje. E agora um exemplo 4x4. Tá? Então, não tenho mais como desenhar planos, não tenho mais como. A gente vai ter que confiar que esse negócio funcione, a gente vai buscar uma solução para o meu sistema a partir de alguma coisa que eu não consigo desenhar. Tá bom? E eu já vou partir direto de um formato matricial, para a gente não ter que ficar fazendo a conversão de um cara. Então, o meu sistema linear que a gente vai resolver agora é o seguinte. É um sistema que tem coeficientes 1, 1, 2 e 1. 2, 2, 3 e 0. Lembre-se que não tem problema nenhum ter coeficiente 0, tá? Só quer dizer que essa equação não envolve o último dos coeficientes que a gente está multiplicando. Em seguida, eu tenho 4, 2, 0 e 6. E por fim, última linha, eu tenho 0, 4, 4 e 2. Tá? Essa é a minha matriz que define o meu problema, esse cara é o A. Ele está multiplicando um vetor que eu não conheço os coeficientes. Para a gente já ir se acostumando, eu não vou mais marcar x, y, z, porque esse x, y, z a gente acaba sempre voltando, a gente é meio condicionado a isso, sempre voltando para alguma coisa meio cartesiana, e lembre-se que não necessariamente é isso. Tá? Simplesmente são coeficientes que eu não posso misturar. Tá? Então esse meu vetorzinho x que eu estou multiplicando, eu vou chamar assim, o primeiro coeficiente é o coeficiente x1, segundo coeficiente é o coeficiente x2, terceiro coeficiente é o coeficiente x3, quarto coeficiente é o coeficiente x4. Beleza para vocês? Só para a gente ir se acostumando, exercitando a cabeça e se acostumando com notações diferentes daquelas que a gente se acostuma. E esse sistema aqui, a gente pode escolher qualquer lado de lá, vamos chutar, tá? 1, 0, 1 e 0. Tanto faz, tá? O lado de lá. Para todas as causas e efeitos. E agora eu vou fazer, então, o processo de eliminação seguindo aqueles passos que a gente tem. Tá? Então, vamos lá. Eliminação. Nosso primeiro objetivo. Vamos zerar a coluna que multiplica de coeficientes de x1. Tá? Lembrando, sempre exercitem isso. Olhem para suas matrizes e lembrem que cada coluna é tipo um vetor e esse vetor tem importância fundamental. Tá? Então, se eu olho para essa primeira coluna da matriz, essa coluna é a que multiplica esse carinha aqui. É como se esse x1 estivesse multiplicando aquele primeiro vetorzinho. Tá? Então, só exercitando coisas. Então, meu objetivo é esse. Então, quem que é o pivô? O pivô vale 1, que é o vetor, o valor que está multiplicando esse cara na primeira equação. Tá? Então, o pivô vale 1. Em seguida, e aí eu tenho que corrigir uma coisa que eu falei antes, tá? O multiplicador, a gente vai dar um nome, e eu só tinha invertido a ordem desse cara. Tá? Então, o multiplicador que eu vou procurar, vou determinar para a segunda linha o que eu preciso multiplicar a primeira equação para somado, com o sinal inverso na segunda linha, a gente eliminar o que está embaixo. Tá? Então, esse multiplicador, a gente vai chamar de L, assim como eu tinha falado antes, mas é o L que, aplicado na segunda linha, elimina o elemento da primeira posição. Eu tinha invertido, eu tinha posto 1, 2, na verdade é 2, 1. Tá? Então, esse multiplicador quem é? É o cara que multiplica x1 na segunda coluna, 2, na segunda linha, desculpa, dividido pelo pivô, que é 1. Então, esse meu multiplicador é 2. Tá? Então, agora o que eu faço? Eu pego e multiplico esse cara pela primeira linha, com o sinal trocado, então eu tenho menos 2 vezes esse multiplicador vezes 1, 1, 2 e 1, e do lado de lá eu tenho que lembrar de multiplicar menos 2 pelo valorzinho de 1, que é o que estava na direita da equação. Tá? E agora eu vou somar
com a segunda linha, onde eu tenho 2, 2, 3 e 0, e aqui eu tenho 0. Fazendo essa multiplicação de coeficiente por coeficiente, somando, eu tenho menos 2 vezes 1 deu menos 2, somado com 2, zerei esse cara. Menos 2 vezes 1 deu menos 2, somado com esse cara, zerei o y, zerei o coeficiente de x2 também. Menos 2 vezes 2 deu menos 4, somado com 3 deu menos 1. Menos 2 vezes 1 deu menos 2, somado com 0, deu menos 2. E aqui eu tenho menos 2 vezes 1 deu menos 2, somado com 0 deu menos 2. Então a minha nova segunda linha é essa. Minha nova segunda linha tem essa cara aqui. Agora eu vou para a terceira linha. Eu tenho que eliminar x da terceira linha também. Tá? O multiplicador que eu estou buscando agora, então, é o multiplicador que, aplicado à terceira linha, elimina o coeficiente que está na primeira coluna. Então, quem que é o cara que multiplica x1 na terceira linha? 4, dividido pelo pivô, dá 1. Esse cara aqui, o multiplicador é 4. E agora eu vou pegar, então, menos 4 vezes a primeira linha, 1, 2 e 1. Lembrando que eu vou ter que multiplicar esse mesmo cara do lado de lá da equação. E vou somar com a terceira, que é 4, 2, 0 e 6. E do lado de lá eu tenho 0. Eu tenho 1, né? Desculpa, a terceira. Fazendo essa soma, tenho menos 4 vezes 1 deu menos 4, somado com 4, zerei o x, era o meu objetivo, zerei o x1, que era o meu objetivo, desculpa. Menos 4 vezes 1 deu menos 4, somado com 2 deu menos 2. Menos 4 vezes 8 deu menos 8, somado com 0 deu o próprio menos 8. Menos 4 vezes 1 deu menos 4, somado com 6 deu 2. Era isso? 4, 2, 0 e 6, é isso, né? Então, menos 4 vezes 1 deu menos 4, somado com 6 deu 2, isso. Menos 4 vezes 1 deu menos 4, somado com 1 deu menos 3. Então, a minha terceira linha ficou assim agora. E, finalmente, vou eliminar o coeficiente de x1 na quarta equação. Então, o multiplicador que na quarta equação elimina o cara que estava na primeira posição. Quem que é o cara que multiplica x1 na última equação? É 0. Dividido pelo pivô, que é 1. Esse multiplicador é 0. Ou seja, já está eliminado. Não tenho nada para fazer. Tá? Então, quando meu multiplicador é 0, não faz sentido somar nada. Já está eliminado. Então, minha primeira etapa de eliminação, que era eliminar tudo que estava abaixo do x1, resultou agora numa nova matriz. Esse meu sistema, o meu sistema original, é equivalente a. A primeira linha se manteve igual, 1, 1, 2 e 1. A segunda linha agora virou 0, 0, menos 1, menos 2, tá? Só recuperando essas coisas aqui. 0, 0, menos 1, menos 2. Terceira linha virou 0, menos 2, menos 8 e 2. E a última linha não mudou nada, ela já estava eliminada. Então eu copio 0, 4, 4 e 2. Esses caras aqui multiplicam x1, x2, x3, x4, e eles são iguais a... O primeiro lado direito continua igual, vale 1. O lado direito da segunda linha era 0, depois da etapa de eliminação ele passou a valer menos 2. Terceiro lado direito valia 1, ele passou a valer menos 3. E o último lado direito não foi alterado, ele valia 0, ele saiu valendo 0. Então o meu sistema original é totalmente equivalente a esse cara aqui. E nesse novo sistema a gente vê que abaixo da coluna do x1 eu tenho só zeros. O que seria o próximo passo? Vou pegar a segunda posição do pivô, então o termo ali que está na posição 2, 2, né, se vocês se lembrarem da nomenclatura de matriz. E esse cara aqui seria o pivô. Então esse cara aqui seria meu candidato a pivô. Só que pintou um pequeno problema, certo? 0 na posição
de pivô na segunda linha. Então, não temos pânico, a gente pega e troca a posição dessa linha com uma outra linha. Tá? Então, eu vou pegar e vou sugerir para vocês a gente permutar a segunda e terceira linhas. Tá? É sempre importante você permutar com alguma coisa que tenha um número diferente de zero ali. Óbvio, se eu tivesse várias linhas com zero naquela posição, não adianta nada você permutar e botar um zero lá de novo. Tá? Então, eu vou permutar a segunda e as terceiras linhas, ou seja, o meu sistema equivale ao seguinte sistema. Mantenho a primeira linha no lugar dela. 2, 2, 1, 1, 2 e 1. Troquei a segunda com a terceira. Então, a terceira subiu. 0, menos 2, menos 8 e 2. E a segunda foi para a terceira. 0, 0, menos 1, menos 2. E a última linha. 0, 4, 4 e 2. Tudo isso multiplica x1, x3, que eu troquei a segunda linha com a terceira, né? Então, eu estava multiplicando x3, estava nessa terceira linha, agora eu pulei para cima. x2 e x4. Tá? Lembre-se que quando a gente permuta, a gente está permutando tudo, né? Então, aquela linha inteira estava multiplicando... Não, falei besteira. Não tem nada a ver. x2 e x3, né? Porque eu não troquei as colunas. Se eu tivesse trocado a ordem das colunas, isso faria sentido. Então, apaga isso aí. Tá? Então, esse vetor aqui eu não preciso trocar, mas o que eu tenho que trocar sim, né? E aí sim, por isso que eu me confundi, eu tenho que trocar o vetor do lado direito. Porque a terceira linha, ela tem o lado direito trocado de posição com a segunda, tá? Desculpa. Então, eu tenho 1, o que estava na terceira posição subiu um andar, menos 3, o que estava na segunda desceu, menos 2 e 0. Troquei a ordem, agora sim eu continuo a fazer a minha etapa de eliminação. Tá? Então, na eliminação agora, então o que eu tinha chamado antes de eliminação, eu vou chamar de primeira etapa de eliminação. A primeira eliminação. Agora eu vou chamar de segunda eliminação. Eu estou eliminando os caras que estão abaixo da posição do segundo coeficiente. Tá? Então, quem que é o meu pivô? O pivô agora é menos 2. Tem problema ser um número negativo? Não tem. Tá? Até por isso, esse exemplo eu estou fazendo para vocês, para mostrar que vocês podem sistematizar esse processo sem se preocupar com o sinal desse cara. Então, em seguida, vamos procurar o multiplicador que elimina o que está abaixo dessa coluna. Tá? Então, se eu quisesse eliminar quem está na terceira linha, na segunda posição, eu falaria isso, multiplicador 3, 2, que elimina da terceira linha quem está na posição 2. Então, quem que está nessa posição correspondente na terceira linha? É 0, dividido pelo pivô de menos 2, então o multiplicador é 0. Ou seja, quando o multiplicador é 0, a gente percebe que esse número já está eliminado. Ele já está zerado na equação de interesse. Ou seja, eu tenho que me ocupar só com a quarta equação. Então, na quarta equação, eu tenho um multiplicador. E a gente vai buscar quem que é o número que está multiplicando na posição correspondente. Então, o L, que é aplicado na quarta equação, elimina quem está na segunda. O número que está multiplicando na quarta equação é 4, pivô é menos 2. 4 dividido por menos 2 é menos 2. E agora eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o multiplicador com o sinal trocado, então eu tenho menos 2, ficou mais 2, vezes quem? A equação de base, né, que é a minha segunda agora, a linha do pivô, 0, menos 2, menos 8 e 2. Do lado de lá eu tenho que multiplicar também pelo que está do lado de lá, mais 2 vezes menos 3, e eu vou somar com a quarta equação, que é quem eu estou mexendo agora. 0, 4, 4 e 2, e do lado de lá eu tenho 0, e vou fazer essa soma. Então eu tenho 2 vezes 0, 0 mais 0, 0. Logicamente, né, uma vez que eu já eliminei tudo que está abaixo da primeira linha, se eu estou pegando da segunda linha em diante, eu não vou mais ter nada, não vou ter que me preocupar com o que está em x, porque eu vou ter zeros ali, sempre vou estar mexendo com zeros. Tá? Beleza. Em seguida, eu tenho mais 2 vezes menos 2, deu menos 4, somado com 4, deu 0. Era o meu objetivo, zerar o que estava na posição 2.
Mais 2 vezes menos 8 deu menos 16. Mais 4 deu menos 12. Mais 2 vezes 2 deu 4. Mais 2 deu 6. E em seguida eu tenho mais 2 vezes menos 3, deu menos 6, somado com 0, deu menos 6. Com isso, cheguei ao final da minha segunda etapa de eliminação. E o meu sistema novo agora é totalmente equivalente a. Vou fazer um pouquinho maior aqui, que antes ficou apertado. Né? Então a primeira linha nunca muda, né? Opa, agora eu comecei alto demais. 1, 2 e 1. A minha segunda linha, depois da permuta, é essa última linha que eu tinha ali. 0, menos 2, menos 8, 2. Terceira linha já estava eliminado naquela posição, então basta eu copiar. 0, 0, menos 1, menos 2. E a última linha, agora, aquela última etapa de eliminação, me levou a 0, 0, menos 12 e 6. Esses caras, então, multiplicam os coeficientes sem trocar a ordem, né, que eu tinha falado besteira antes, x1, x2, x3 e x4, beleza. E do lado direito da equação, a gente tinha 1, que tinha permanecido antes, na segunda linha tinha menos 3, na terceira linha, como já estava eliminado, não mudou o lado direito, então o lado direito ficou menos 2, e na última linha, eu tinha um valor de 0 e passou a ser menos 6. Então, o meu sistema ainda é um sistema equivalente a isso. Eu estou repetindo esse equivalente a, porque é muito importante vocês se ligarem que todas as etapas estão gerando sistemas que são perfeitamente equivalentes ao primeiro. Matheus, você segura só, eu só preciso fazer a etapa de eliminação para eliminar esse menos 12 aqui. Tá? Eu já passo a palavra para vocês, mas daí eu já encerro isso, daí a gente pode tirar dúvidas a respeito do processo, tá bom, Matheus? Então, agora a minha terceira etapa de eliminação, eu vou para a terceira eliminação. O que eu estou chamando de terceira eliminação, então está relacionado com a terceira coluna, tá? Essa é a lógica. Talvez meu nome que eu escolhi não seja a coisa mais brilhante do mundo, mas, enfim, terceira eliminação é essa. Então, nesse meu sistema equivalente, eu vou identificar quem que é a posição do pivô para a terceira coluna. Na terceira linha, eu tenho um número diferente de 0 para a terceira coluna. Maravilha, então eu já tenho meu pivô. Então, meu pivô vale menos 1. Em seguida, eu tenho que achar um multiplicador. Então, meu multiplicador ele vai ser o cara que vai, aplicado à quarta coluna, eliminar quem está na terceira posição. L4, 3. Então, eu pego o número que está nessa coluna na equação original, que é menos 12, e divido pelo pivô, menos 1. Então, meu multiplicador deu 12. E agora eu faço simplesmente 12 com o sinal trocado, multiplicado pela linha do pivô, 0, 0, menos 1, menos 2. Tem que lembrar que eu tenho que multiplicar o lado direito também. Então, menos 12 vezes menos 2. E eu vou somar com a minha linha que eu quero eliminar. Então, 0, 0, menos 12, 6 e menos 6. Somando esses caras, né? X e Y tem 12 vezes 0, 12 vezes 0, 0, 0, como a gente já sabia, né? Tudo que já foi eliminado não volta a aparecer. Agora eu tenho menos 12 vezes menos 1, deu mais 12, somado com os menos 12 deu 0, era o meu objetivo, é para isso que eu fiz essa conta. Menos 12 vezes menos 2 deu mais 24, somado com 6 deu 30. E do lado direito eu tenho menos 12 vezes menos 2 deu mais 24 de novo, com menos 6 deu 18. E finalmente, então, ao final da minha eliminação, o meu sistema é equivalente ao seguinte sistema. Primeira linha, 1, 1, 2 e 1. Segunda linha, 0, menos 2, menos 8 e 2. Terceira linha, 0, 0, menos 1 e menos 2. Última linha, 0, 0, 0, 30. E esses caras multiplicam o meu vetorzinho de coeficientes, x1, x2, x3, x4. E isso aqui vai ser igual ao vetor resultado, que tem 1, menos 3, menos 2 e 18. 1, menos 3, menos 2 e 18. A partir desse ponto, eu posso fazer por retrosubstituição e acho os valores de todo mundo. Então, da última equação, vamos fazer a retrosubstituição. Aqui.
A minha última equação me diz que 30 vezes x4 vai ser igual a 18. Com isso, eu sei que x4 é igual a 18 dividido por 30. Corto em cima e embaixo por 3, dá 6 décimos. Corto de novo por 2. É isso? 3, 6, 18. É isso, né? Corto por 2, deu 3 quintos. Tá? Achei quanto é que vale o x4. Com esse x4, eu substituo na equação em seguida. A equação em seguida me diz o quê? Me diz que menos x3 menos 2x4 vai ser igual a menos 2. Só que eu já sei quanto é que vale o x4. Então eu descubro então, que x3 vai valer 2 menos 2 vezes esse cara aqui, menos 6 quintos. Tá? Então eu tenho 10 menos 6, e esse cara aqui dá 4 quintos também. Tá? Então eu achei quanto é que vale x3. Última equação, penúltima equação. Continuo subindo, tá? Vocês podem continuar a escrever esses caras. Eu não vou continuar a resolver aqui. Tá? Menos 2x2, menos 8x3, mais 2x4, igual a menos 3. Você substitui os valores aqui, você vai achando, tá? Quanto é que vale x2. E da primeira equação, que nos diz que x1 mais x2 mais 2x3 mais x4 igual a 1, você vai achar quanto é que vale x1. Tá perfeitamente determinado esses caras aí, vocês podem terminar. Ou seja, a gente resolveu um sistema 4x4 por um método bem robusto, um método que funciona para qualquer tarefa. Agora sim, Matheus, manda, qual foi a sua dúvida? Professor, eu não sei se eu não entendi, se eu passei e não vi, mas eu não estou entendendo. Sobe um pouquinho o slide. Uhum. Sabe o menos 12 e o menos 2 ali? Eu não estou entendendo o que é aquele menos 2 do lado do 12. Do menos 12. É o seguinte, eu tenho que trabalhar os dois lados da equação. Tá? Eu ao multiplicar o lado esquerdo da equação, eu tenho que lembrar de multiplicar o lado direito também. Então eu só estou deixando separado aqui, porque eu não quero ter que escrever 0 vezes x1, 0 vezes x2, 0 vezes x3 e tal. Isso aqui é o lado direito da equação. Tá? Talvez fique melhor assim. Ó. Vamos fazer assim. Ó. Separando, e essa linha equivale a essa aqui. Fica melhor para você? Ah, entendi, agora faz sentido. Tá bom? Então deixa eu fazer em todos aqui. De fato é meio complicado de entender. É que eu já vou adotar logo em seguida eu já vou mostrar para vocês um formato que leva isso em conta e fica super bonito, né? Não fica nada errado desses caras aqui. Mas enquanto a gente não introduziu esse formato, talvez realmente seja melhor a gente deixar tudo bem especificado. Tá? Então aqui. Então tudo que está para o lado desse pontilhado está para a direita da equação. Tá bom? Professor? Pois não. O senhor poderia só explicar a retrosubstituição, por favor? Que eu não peguei a ideia de como que é. Então, o meu sistema final é esse aqui, né? Esse que eu estou mostrando aqui, tá? Esse sisteminha aqui. Vamos pintar ele todo, tá? Isso aqui é o resultado da eliminação. Eu fiz a eliminação para chegar num cara assim. E por que eu fiz a eliminação para chegar num cara assim? Olha para a última equação. A minha última equação é uma coisa que só envolve x4, não é? Beleza? Sim, sim. Então eu resolvi x4. Eu olho para a última equação, é um negócio que só tem uma variável, só tem uma coisa desconhecida. Resolvi x4 utilizando a última equação. Uma vez que x4 está resolvido, x4 está resolvido para todas as outras equações. x4 tem um valor determinado. Tá? Então, se eu resolvi x4, na hora que eu olho para a terceira equação agora, a terceira equação, como eu já sei o valor de x4, observe que ela envolve valores de x3 e de x4, só que x4 já está definido. Então, x3 também está definido aí. Tá? Fazendo isso com x3 e x4 resolvidos, a gente sobe para a equação de cima. Na equação de cima tem alguma coisa que multiplica x2, uma coisa que multiplica x3, outra que multiplica x4, mas x3 e x4 já são conhecidos. Ou seja, a segunda equação agora só tem uma coisa que você desconhece, que é x2. E por fim, a primeira equação, que envolve todos os coeficientes, envolve x1, x2, x3 e x4. Na hora que eu chego na primeira equação, indo de baixo para cima, a gente percebe que eu conheço tudo, exceto o primeiro valorzinho. Deu para entender, gente? Sim, professor. Obrigado. Eu não entendi aí onde x4 está em x3. x4 está em x3? Onde assim? Como Sim, assim? tipo, o senhor disse que x4 só tem uma incógnita, a gente
descobre ela. Aí onde a gente usa x4 para descobrir x3? Olha só. Então a gente tem que pensar, agora você tem que pensar, ó, última vez que eu vou montar, tá? Vamos escrever esse cara, voltar para a forma de equações. Tá? Então o que a gente vai ter que pensar? Pensar no produto de matriz por um vetor. Tá? Então eu pego essa matriz e multiplico pelo vetorzinho de coeficientes. O que me diz a primeira equação? Eu tenho 1x1 mais 1x2 mais 2x3 mais x1, x4 igual a 1. Isso é a minha primeira linha. Eu acho que eu já peguei. Beleza? Tá? Beleza. Então, como aqueles coeficientes, todos os outros são zero, sempre que você tem naquela coluna um coeficiente que é diferente de zero, aquela equação envolve aquela variável. Entendi. Tá bom? Então, se você fizer isso aqui, você vai ver diretamente que a última equação vai te dizer exatamente que 30 vezes x4 é igual a 18, e que a equação de cima é menos x3 menos 2x4 igual a menos 2. Tá? Só para completar tudo, vamos botar aqui, então, eu tenho que menos 2x2 menos 8x3 mais 2x4 é igual a menos 3. Então, esse sistema que a gente construiu é esse mesmo cara aqui. Tá? E por isso que é importante a gente fazer de baixo para cima. Eu faço a eliminação de cima para baixo, zerando tudo que está para baixo, e daí, do final, para fazer a resolução efetiva do meu sistema, eu começo de baixo para cima, substituindo, e aí eu vou eliminando esses caras todos. Então a gente fez esse exemplo completo aqui, desses caras. Espero que vocês tenham entendido. Claro que vocês têm que praticar, né? Pegar e fazer exercícios a respeito disso, vocês mesmos botarem a mão. Eu tinha deixado até uma matrizinha para vocês fazerem a eliminação de Gauss ali no final da aula passada. Vou passar mais exercícios para vocês. Mas espero que a ideia tenha ficado clara. Tá? A ideia é sempre essa, da gente pegar e ir eliminando tudo que está para baixo. Então vocês sabem como que esse cara funciona, a essência desse cara, vocês entenderam como é que ele funciona. E o que é bacana desse cara, né, como eu quis demonstrar aqui, por que ele é robusto, né? A gente tinha essa palavra antes, né, tem usado robusto, né? Eu espero ter demonstrado para vocês que isso funciona em N dimensões. Seja qual for o N que a gente escolher, ele funciona. Tá? Então, como esse cara funciona em dimensões, por isso que eu chamo ele de robusto, porque ele é um cara que não depende muito do... tanto faz o tamanho, a dimensão do meu problema, ele é uma ferramenta igualmente útil. Eu não tenho um sistema de resolução de problemas que funciona para matrizes 2x2, outro que funciona para matrizes 3x3, outro que funciona para matrizes 4x4. Não. A eliminação de Gauss funciona, matriz 1 milhão por 1 milhão, você vai conseguir fazer eliminação de Gauss. Tá? Vamos falar um pouquinho, rapidinho, bem rapidinho, tá? Sobre o custo computacional. A partir de agora, sempre que eu falar do custo disso, é o número de operações que eu tenho que fazer para resolver. Tá? O custo computacional desse cara, eu não vou detalhar isso agora, a gente pode em uma outra aula detalhar ele, mas você pode refletir a respeito de por que esse sistema é tão robusto também, tão fácil de ser implementado. Porque cada uma das etapas de eliminação envolve o quê? A gente está pensando, então, quais são as operações envolvidas a cada etapa de eliminação. A gente, então, escolhe um pivô, determina um multiplicador. Determinar um multiplicador é uma conta, né? Eu dividi um número pelo outro. Tá? Então, eu fiz uma conta. Em seguida, eu vou pegar esse multiplicador e multiplicar pelos númerozinhos, pelos coeficientes individuais que eu tenho, para uma matriz n por n. Então, eu tenho n coeficientes, mais um númerozinho no lado direito. Tá? Então, eu tinha uma operação, agora eu tenho mais n mais uma operações. Tá? E agora eu pego e faço a soma com esse cara de baixo. Então, eu tenho 2 vezes n mais 1 operações. N mais 1 multiplicações, do multiplicador vezes o coeficiente da linha do pivô. E depois, para cada um desses números, eu estou somando com o coeficiente correspondente da equação de baixo. Eu estou somando esses caras aqui. Eu estou fazendo isso, a cada linhazinha que eu estou fazendo, eu tenho essa quantidade de operações. Tá? Então, eu tenho 2 vezes n mais uma operação. Eu estou fazendo isso uma vez para cada uma das linhas da primeira coluna. Né? Então, eu tenho n menos 1 linhas vezes isso.
Na hora que eu parto para o segundo pivô, né, se eu não tiver que fazer permuta, tá? Na hora que eu parto para o segundo pivô, eu vou ter o mesmo número de operações que eu tinha antes, só que menos uma, né? A coluna de x eu não preciso mais operar, né, já está toda feita. Então eu tenho n-2 mais n-2, então 2 vezes n-2 operações, mais uma operação e mais uma soma. Pois não. O senhor está escrevendo alguma coisa? Não estou escrevendo, estou gesticulando. Tá, beleza. Tá? É só para a gente refletir, justamente para a gente não prestar atenção nisso. Tá? Então o que a gente está vendo? Para cada linha que eu baixo no meu processo de eliminação, eu estou tendo um pouco menos de operações. Tá? Então, para aquela primeira coluna que eu fiz, eu eliminei o coeficiente da primeira linha, ali, da primeira posição, eliminando das outras de baixo, eu tenho uma determinada quantidade de operações, que é da ordem de n, tá? O tamanho da matriz. Para a segunda coluna, eu tenho alguma coisa que é também da ordem de n, mas reduzido, já uma coisa um pouquinho menor. E à medida que eu vou descendo, né, a eliminação ali da penúltima linha para a última linha envolve apenas... Então, eu tenho a determinação do pivô, uma operação, multiplicação por dois números, tá? Os dois números que ainda não são zero, e soma com os outros dois números de baixo. Então, esses caras todos aqui, a gente vai conseguir ver que esses caras dependem, né? Quantidade de operações, isso depende do tamanho da matriz, sim. Mas mais que isso, né, com a cada linha que eu desço eu tenho menos operações para fazer, basicamente a gente está seguindo quase como se fosse um padrão. Então, a primeira linha ali que a gente tinha n, alguma coisa da ordem de 2 vezes n mais 1 operações. Para outra linha que eu tinha, eu tenho 2 vezes n mais 1 menos 1, então 2 vezes n, 2 vezes n menos 1 e assim por diante. Tá? Então, vocês percebem que está aparecendo, né? Tem um determinado fatorzinho de fatorial aí. Né? Então, é alguma coisa que a cada linha que eu desço eu tenho uma operação a menos para realizar. Tá? Então, esse cara varia um pouco. Eu vou ter uma aula mais para frente onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre custos computacionais. Tá? Mas isso aqui tem a ver com n fatorial. Tá? Guardem isso na cabeça. O n quem que é? É o tamanho da matriz. Uma matriz 3x3, n é 3. Uma matriz 4x4, n é 4. Tá? Então, mas a gente percebe que para cada etapa de eliminação a gente vai reduzindo o número de operações. Então, isso está claramente, naturalmente, está relacionado com alguma coisa que tem a ver com esse fatorial, os númerozinhos. Tá? Custo computacional é uma coisa fundamental da gente considerar para qualquer coisa de álgebra linear. Tudo isso que a gente faz é programado em computador. Tá bom? Então, a gente aprende a fazer na mão para ver que funciona, para a gente pegar o instinto da coisa, mas ninguém vai fazer na mão uma matriz, né? Passou, sei lá, uma matriz 10 por 10, já não faz o menor sentido vocês fazerem na mão. Você programa isso no computador e o computador faz por você. E para aplicações de álgebra linear modernas, aplicações de engenharia, é muito comum você ter matrizes de centenas de milhares de elementos. Você talvez precise fazer eliminação sobre uma matriz como essa. Tá? Então é importante a gente refletir o que é o custo computacional. À medida que a gente tem problemas que vão crescendo de tamanho, as matrizes N vão ficando cada vez maiores, isso vai aumentando o custo computacional e a gente tem que comparar, então, os métodos de solução de sistemas lineares, né, considerando que o meu objetivo, no final das contas, no frigir dos ovos, é sempre resolver um sisteminha x igual a b. Se eu tenho que resolver isso, eu tenho que pensar quanto custa para o computador resolver isso. Tá? Qual é o custo, quantas operações que o computador tem que fazer para resolver um sistema como esse, dependendo de diferentes métodos. E a gente está vendo aqui, para a eliminação de Gauss, que esse cara está relacionado, né, para cada linha que a gente desce, a gente tem menos operações para realizar. Tá? A gente vai comparar mais para frente com outras operações, especificamente quando a gente for falar de matrizes inversas. Por que a gente não usa, né? A gente falou isso na aula passada. Né? Uma das formas da gente resolver é o seguinte, x vai ser a na menos 1 vezes b. Pô, por que eu não acho a na menos 1, então? Acho direto o vetor x inteirinho. A gente vai ver que achar a na menos 1 envolve custo computacional muito mais alto que eliminação de Gauss. E por isso que a eliminação de Gauss é um método tão importante de vocês aprenderem.
talvez seja mais útil, né, uma ferramenta mais usada do que achar a inversa de uma matriz, é você saber que você pode pegar uma matriz e achar formas equivalentes dessa matriz, uma forma triangular equivalente dessa matriz. Tá bom? Muito bem. Então, isso aqui eram reflexões gerais a respeito do método. E a gente viu, então, que ele funciona para N dimensões e tal. E o que eu queria mostrar para vocês agora é o seguinte, um tema importante, tá? É o que eu vou chamar de representação matricial da eliminação de Gauss. Então eu descrevi em detalhes para vocês uma lógica, né, por trás da coisa. Então, você vai, pula uma linha, vai para o outro, pega o pivô, divide pelo número que está ali, esse cara vai ser o multiplicador, troca o sinal do multiplicador e tal. Então, se vocês entenderam a lógica, vocês vão entender que eu vou mostrar para vocês que a gente pode pensar cada uma das etapas que eu fiz, cada uma dessas operações que a gente fez na mão ali, equação por equação, a gente pode representar isso por uma matriz. Tá? E isso não é desvantajoso, muito pelo contrário, pode parecer, putz, estou botando mais uma matriz, que história é essa? Para que eu estou fazendo isso? Eu vou mostrar para vocês que é muito vantajoso a gente pensar dessa forma. Tá? Então vamos pensar especificamente o seguinte, vamos primeiro relembrar algumas coisas. Né? Não sei se vocês se lembram como é que funciona a regra de multiplicação de matrizes. Multiplicação de matrizes. Então, se eu faço uma matriz A vezes uma matriz B, qual que é o resultado disso? Vamos pegar um caso 2 por 2, só para a gente lembrar como é que funciona. Tá? E isso também vai ser bom para a gente lembrar nomenclaturas de matriz. Tá? Então, a gente sempre tem dois coeficientes. Né? Uma matriz é alguma coisa que os coeficientes a gente consegue escrever assim num plano, e a gente tem coordenadas para definir onde está cada um desses números. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, a primeira posição é o termo que está na primeira linha e na primeira coluna. Então, o primeiro número sempre se refere à linha e o segundo número sempre se refere à coluna. Então, o primeiro termo, A11. O segundo termo está na primeira linha ainda, mas está na segunda coluna. Então, A12. Esse termo na segunda linha, ele está na segunda linha na primeira posição, A21. E o outro termo está na segunda linha, na segunda coluna, A22. Vou multiplicar por uma matriz B. Só para a gente começar, uma matriz também quadrada, tá? Então, B11, B12, B21, B22. Quanto que vale isso? Então, é basicamente como se a gente fizesse a nossa regra de matriz por vetor, da mesma forma que a gente tinha visto. Então, você pega a linha e multiplica pelo vetor, armazena isso na primeira posição, pega a segunda linha e multiplica pelo vetor e armazena na segunda posição. Você faz isso para cada uma das colunas da matriz B. Tá? Então, em resumo, o meu produto de matriz A por B vai ser quem? Primeira linha da matriz A, A11, vezes o vetorzinho que está do outro lado, então eu tenho A11 vezes B11, mais A12 vezes B21. Quem que são esses caras? É essa linha por essa coluna. O produto interno desses dois vetorzinhos aí está ali, naquela posição. Tá? Seguindo a mesma lógica, a gente pode estender isso, né? Então tem... Eu tenho A11 vezes B12, mais A21 vezes B22. Em seguida eu tenho A21 vezes B11, mais A22 vezes B21. E finalmente eu tenho A21 vezes B12, mais A21 vezes B22. Certo? Então, é assim que funciona a multiplicação de matriz. Só para a gente se lembrar como esse negócio funciona. Tá? Agora, como é que eu represento as etapas da eliminação? Então, lembra, o que a gente tinha que fazer? A gente achava um multiplicador e pegava um múltiplo da equação do pivô e somava na equação onde eu queria eliminar. Tá? Então, para uma determinada etapa de eliminação, digamos, o passo da eliminação onde o primeiro coeficiente
segunda equação. Então a gente tinha chamado isso do quê? Tinha chamado de encontrar uma equação, removia o termo do primeiro cara. E a gente sempre trocava o sinal desse cara e multiplicava pela primeira. Tá? E aí é importante da gente perceber por que a gente usou essa sequência, por que foi importante eu corrigir qual que é a nomenclatura desse cara. L2, 1. Vamos construir então agora uma matriz equivalente, uma matriz E de eliminação, responsável pela etapa 2, 1, de eliminar na matriz, na linha 2 a primeira posição. E ela vai ter a seguinte característica. Vai ser uma matriz que tem 1s nas diagonais. Tá? Acima da diagonal principal ele tem zeros. Estou desenhando aqui uma matriz 4x4, mas a gente poderia desenhar de outros tamanhos. Tá? Estou descrevendo a característica. Você pega uma matriz como se fosse a matriz de identidade. Todo mundo lembra a matriz de identidade? 1 na diagonal e 0 por todo o resto. Tá? Então eu tenho isso. Acima da diagonal principal, a gente está exatamente igual à matriz de identidade, tudo 0. E especificamente nessa posição, na posição descrita pela etapa de eliminação, a gente vai botar o númerozinho do multiplicador que eu estava utilizando com o sinal trocado. Então eu tenho aqui na posição 1, na posição 2, 1, menos o L2, 1 que eu defini. E o resto dessa matriz mantém 0. Tá bom? Então, construímos a matriz dessa forma. Relacionando isso com a definição de multiplicação entre matrizes, vocês vão ver que multiplicar essa matriz pela matriz A faz exatamente o que a gente queria antes. Tá bom? Então vamos pegar agora e vamos enxergar o que acontece quando eu faço E2, 1 vezes a matriz A. Lembrando, a minha matriz A, quem que era? Estou pegando do mesmo exemplo que eu peguei antes, tá? Era 1, 1, 2 e 1. 2, 2, 3 e 0. 4, 2, 0 e 6. 0, 4, 4 e 2. Essa era a minha matriz original. Tá? Então eu vou fazer essa multiplicação dessas duas matrizes. Talvez não devesse ter pego algo 4x4, mas agora azar, já começamos. Né? Então o multiplicador quem que era? 2 dividido por 1 dá 2, troquei o sinal, deu menos 2. Então essa matriz a gente sempre vai botar assim. 1. Multiplicador é 2, troquei o sinal, deu menos 2, e o resto dessa matriz tudo é 0. E eu vou multiplicar pela matriz A. 2 e 1, 2, 2, 3 e 0, 4, 2, 0 e 6, 0, 4, 4 e 2. Vamos fazer a regra de produto de matriz. Então a primeira linha é uma linha da matriz de identidade desse cara aqui. Ó. 1, 0, 0, 0. Então, na hora que eu multiplicar pela primeira, por todas as linhas dessa matriz, ao multiplicar por isso, sobre exatamente o 1. Ao multiplicar por esse, sobre exatamente o 1. Ao multiplicar por esse, sobre exatamente o 2. Ao multiplicar por esse, sobre exatamente o 1. Então, a primeira linha não é alterada. Beleza? Agora vamos para a seguinte, para a próxima etapa. Então, vou apagar esse cara aqui. Próxima etapa. Temos essa linha vezes o restante das coisas. Vamos multiplicar essa linha por esse cara aqui. Então, olha só. Eu tenho menos 2 vezes 1, deu menos 2. 1 vezes 2, 0. Então, zerei a posição que eu queria. Tá bom? O restante dessas matrizes que a gente tem, o restante das coisas que a gente tem que multiplicar, vai ser as consequências da gente ter zerado. Então eu teria 1 vezes 2, o que manteria o 2 naquela posição, e além disso eu tenho o menos 2 vezes 1, que também dá o 0. Opa. Vamos. 0. Fazendo esse cara pela terceira coluna, tenho menos 2 vezes menos 2 deu menos 4. 1 vezes 3, 3, menos 4, mais 3, menos 1. E, finalmente, aquela linha por essa coluna, tem menos 2 vezes 1 deu menos 2, 0 vezes 1 deu 0. Fiz aparecer, então, o resto do 0 dessa linha, apareceu o menos 2. E o restante das linhas, espero que eu não precise convencer vocês, o restante desses caras aqui conserva exatamente
as outras linhas. Ao multiplicar esse cara por esse, o único número que multiplica o outro é esse 4 aqui. Então, eu mantive o 4 naquela posição. Ao multiplicar por essa outra coluna, ele mantém o único número que é diferente de 0, mantém o 2, 4, 2, 0 e 6. E a última equação também mantém 0, 4, 4 e 2. Então, observe o que aconteceu. Fazendo essa multiplicação dessa matriz E21, que tem exatamente o número inverso do pivô, do multiplicador, na posição definida, e multiplicando por A, ao fazer esse produto de multiplicação, essa multiplicação de duas matrizes, eu faço exatamente a eliminação do cara que eu queria. Elimino um 0 naquela posição. Tá? E eu poderia seguir adiante, né? Eu poderia então achar, pela mesma lógica, quem que vai eliminar o cara da primeira coluna na terceira linha. Seria basicamente eu descobrir quem que é o multiplicador. A gente sabe que o multiplicador na terceira coluna é o número que está aqui, é o 4, dividido pelo pivô, que é 1, dá 4. Então, quem que é essa matriz? 1, 1, 1, 0, e na posição 3, 1, eu tenho menos o L3, 1. E se eu fizer o produto dessa matriz por essa matriz que sobrou, tá? Eu não vou fazer aqui agora, mas façam aí se vocês tiverem dúvida. A gente sempre vai botando esses caras pré-multiplicando. Então, o que eu tinha antes era esse cara aqui, E21 vezes A. Eu comecei com A e botei uma multiplicação antes. Esse cara aqui, o que eu tinha antes, eu vou multiplicar E31 vezes esse cara. Tá? Eu vou fazendo isso para cada um desses caras. Tá? E eu consigo, dessa forma, ir reproduzindo cada uma dessas etapas da eliminação. Vocês vão ver que, ao construir matrizes como essa e fazer produto da matriz pelo que eu tinha antes, a gente vai reconstruir cada uma das etapas da eliminação. Tá? Pois bem, então fiz isso. Ao final dessa etapa de eliminação, então a gente vai chegar naquele produto. Né? Façam essa conta, tá? Mas na hora que eu chegar nisso aqui, eu tenho E31 vezes E21 vezes A. Eu sei, obrigatoriamente, que a minha matriz é o que tinha chegado ao final da primeira etapa de eliminação. Então, eu tenho essa matriz aqui. 1, 1, 2 e 1, 0, 0, menos 1, menos 2, 0, menos 2, menos 8 e 2, 0, 4, 4 e 2. Tá? Então, deixa eu ver se eu consigo copiar esse cara aqui. Seria muito bacana eu conseguir copiar. Copiar. Ao final do meu processo, e onde que eu colo agora? Só aqui. Seria muito legal eu saber colar, né? Não sei como é que cola. Então é basicamente isso, tá? É 1, 1, 2 e 1. A gente tinha visto que era 0, 0, menos 1, menos 2. 0, vou botar lá em cima, menos 2, menos 8 e 2. E 0, 4, 4 e 2. Então, essas matrizes, que é super fácil eu sistematizar a construção dessas matrizes e eu programar um computador para dizer, faça isso, né, e faça essa multiplicação de matrizes, elas vão reproduzindo cada uma das etapas que eu tenho da minha eliminação. Tá? Então, essas matrizes E, você pega uma matriz de identidade na posição daquele multiplicador que você substitui pelo menos L, tá? Pelo menos esse valor do multiplicador, põe isso. Ao aplicar essa matriz E sobre a matriz A, então, pré-multiplicando ela por A, a gente reproduz exatamente o passo da eliminação. Diga, Thiago. Aí, se fazer desse mesmo jeito, você também tem que fazer a permuta? Então, já vou explicar. Combinamos essa pergunta. Obrigado, Thiago. Então, assim, o que aconteceu? Ao final dessa etapa aqui, o que a gente fez? A gente eliminou tudo que estava abaixo da coluna 1. Show, era o que a gente queria. Só que eu não consigo continuar apenas com essas etapas de eliminação, porque o meu segundo pivô melou, né? O meu segundo pivô ali é 0. Então, essa é a visão matricial da eliminação. E agora, como permutar linhas matricialmente.
bonita essa palavra, né? Matricialmente é bonito. Então, com matrizes, né? Como é que a gente está fazendo? A matriz de permuta é uma matriz super simples, super tranquila da gente montar, tá? Uma matriz de permuta, se eu quero trocar a segunda linha com a terceira, eu vou chamar assim, tá? Matriz P23. O que é a matriz P23? É a matriz identidade trocando a segunda linha com a terceira. Então, a matriz identidade teria 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, né, na matriz identidade 4x4. Se eu estou trocando a segunda linha com a terceira, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a terceira linha e jogando para a segunda posição, ou seja, aqui eu vou botar 0, 0, 1 e 0, 0, 1, 0 e 0. E a última linha não mexe nada. Então, é a matriz identidade com linhas trocadas. Vamos ver se isso funciona? Então, nesse ponto aqui, nesse ponto onde a gente parou, a gente precisaria aplicar uma matriz de permuta para a gente trocar a segunda linha com a terceira. Então, vamos fazer, lembrando sempre a ordem, a gente vai pré-multiplicando. Tá? Então, eu tenho P23 que eu vou aplicar sobre essa matriz E31, E21 e A. Então, eu vou fazer essa multiplicação aqui, tá? 1, 0, 0 e 0, 0, 0, 1 e 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 0, 0 e 1. Isso que multiplica a matriz 1, 1, 2 e 1, 0, 0, menos 1 e menos 2, 0, menos 2, menos 8 e 2, 0, 4, 4 e 2. Então, vamos ver qual que é o resultado disso. P23 vezes E31. Não preciso desses parênteses, tá? Eu só estou deixando aqui só para a gente lembrar que a última coisa que eu adicionei é o que está fora do parênteses, tá? Mas esse parênteses é totalmente irrelevante. Então, eu pré-multipliquei esse cara. Vamos ver o que acontece. Esse cara multiplicado por todos esses. Espero que vocês se convençam que a primeira linha não muda. 1, 2 e 1. Agora a gente tem interesse de ver o que esse cara multiplicado pelos outros faz. Então, essa segunda linha, multiplicada pela primeira coluna, faz o quê? 0 vezes 1 dá 0, 0 vezes 0 dá 0, 1 vezes 0 dá 0, tá? Então, deu 0 aqui. Primeira posição deu 0, como tinha que ser, porque já está eliminado tudo da equação de x. Agora, o que aconteceu? Vou para a segunda linha vezes a segunda coluna. 0 vezes 1 dá 0, 0 vezes 0 dá 0, 1 vezes menos 2 deu menos 2. Menos 2. Segunda linha vezes a terceira coluna. De novo, esse número 1, ele sempre seleciona quem está nessa terceira posição. Menos 8. Selecionando quem está na última posição. 2. Então, subiu. Terceira linha, subiu para a segunda agora. Vamos ver se funciona agora. Com a que era a segunda e agora está na terceira. Então, eu tenho 0, 1, 0, 0. Pela primeira posição, como já está tudo eliminado, não muda nada. Vamos ver na segunda equação. 0 vezes 1 deu 0, 1 vezes 0 deu 0, 0 vezes 0, 0, 0, 0. Pintou um 0 ali. Em seguida, terceira coluna. 0 vezes 2 deu 0, 1 vezes menos 1 deu menos 1. O resto era tudo 0. E pela última coluna, eu tenho 0 vezes 1 deu 0, 1 vezes menos 2 deu menos 2. Então, vocês observem que o que aconteceu foi justamente o que tinha que acontecer. Eu troquei a segunda linha pela terceira. Eu fiz isso de forma matricial. Então, consegui representar qual é a matriz que eu preciso multiplicar por esse cara para acontecer o que precisa acontecer. Fiz essa ordem agora. Agora sim, eu poderia continuar. Fazendo o quê? Agora eu preciso eliminar o que não foi eliminado ainda, o que está abaixo da segunda coluna. Né? Esse carinha aqui já está eliminado, mas esse cara aqui não está. Então, vamos eliminar quem? Eliminar na quarta coluna, na quarta linha, quem está na segunda posição.
quem que é o multiplicador? É 4 dividido por menos 2, deu menos 2, eu troco o sinal, ponho 2 naquela posição. Então, 1 e 0, 0, 0, 0, 0. Na posição 4, 2, eu ponho então menos esse multiplicador, vale menos 2, trocando o sinal vale 2. Pré-multiplico esse pelo cara. Tá? Meu sistema equivalente vai ser quem? Vai ser E42 vezes P23 vezes E31. O último número não é 1 também, não? Onde? 1, isso, desculpa. Obrigado. E21 e A. Tá? Então, se você fizer essa sequência de operações, você vai chegar naquele sistema equivalente após segunda eliminação. Então, fiz a segunda eliminação, tá? Em seguida, vai nos faltar fazer só a terceira etapa da eliminação. E a terceira etapa da eliminação, a gente vai eliminar da quarta coluna quem está na terceira posição. E lembrando lá do nosso processo que a gente tinha, né? No exemplo que eu fiz, esse último multiplicadorzinho que a gente tinha ali era 12, tá vendo? O que vai aparecer ali era 12. Então, ele vai para essa matriz equivalente, menos 12 nessa posição. Eu ainda estou escrevendo todos os zeros, tá? Em breve, eu deixarei de escrever todos esses zeros, porque presume-se que tudo que não está preenchido vai ser número, tá? Então, eu fiz essa etapa. Então, o resumo matricial da eliminação de antes é simplesmente isso. Eu tinha a matriz original A. Primeiro eu eliminei na segunda linha que estava na primeira posição. Na terceira linha que estava na primeira posição. Em seguida eu troquei a segunda linha para a terceira. Em seguida eu eliminei na quarta linha quem estava na segunda posição. E finalmente eu eliminei quem estava na quarta linha na terceira posição. Tá? Ao fazer isso, eu cheguei na minha forma matricial. Tá? Então, essa é a sequência operacional que eu fiz. Observem, a gente parte da matriz A e a sequência de operações a gente sempre vai botando pré-multiplicado nessa sequência. Tá? Então, o primeiro passo foi esse, em seguida eu faço isso, em seguida eu faço isso, em seguida eu faço isso, em seguida eu faço isso. Tá? Essa é a ordem das coisas. Tá? Isso é muito legal a gente pensar no processo de eliminação dessa forma, porque isso permite a gente refletir no que a gente está fazendo sobre essa matriz. A gente está multiplicando determinadas coisas por essa matriz para chegar numa versão triangular. Então, a gente está basicamente fatorando essa matriz. Acho que a gente ainda tem um tempinho aí, se vocês não se incomodarem, a gente vai falar mais uns 15 minutinhos começando a falar sobre matrizes inversas. Eu vou passar uns 5 minutinhos da nossa hora normal, tá? Então vamos pensar agora em matrizes inversas. Matrizes inversas. A gente viu que as matrizes inversas seriam, né, se a gente tivesse acesso a elas, o meu sistema estava diretamente resolvido, o meu sistema de equações lineares estava diretamente resolvido. Não estranhe, tá? Eu já vou voltar a falar sobre essas matrizes de eliminação aqui. A gente está dentro do mesmo contexto, só que a gente está introduzindo o sistema, o tema matrizes inversas, que é um tema que tem tudo a ver com a história. Então, se eu tivesse a minha matriz inversa, eu sei que a minha matriz inversa resolve o meu sistema diretamente. Uma matriz que tem essa característica aqui. Se a gente parte do nosso formato original, AX igual a B, fica claro que o que eu estou fazendo, eu estou pré-multiplicando esse cara por A na menos 1. Então, eu tenho A na menos 1, A na menos 1, vezes AX, e eu pré-multiplico dos dois lados, senão não faz sentido. E a gente sabe que A na menos 1 vezes A é igual à identidade. Isso é uma propriedade da matriz, é basicamente a definição da matriz inversa. É a matriz que pré-multiplicada ou pós-multiplicada pela matriz resulta na matriz identidade. Tá? Então,
uma coisa que vocês, não sei se vocês todos sabem, né? Então, isso aqui é verdade, tá? A na menos 1, isso é uma propriedade da inversa. A na menos 1 vezes A vai ser igual à identidade, que vai ser a mesma coisa que A vezes A na menos 1. Isso é uma coisa importante, tá? Uma coisa que o produto de matrizes não tem é a propriedade comutativa. Tá? No caso geral, nas matrizes, A vezes B é diferente de B vezes A. As matrizes não comutam geralmente. Mas se existe uma matriz inversa, A vezes A na menos 1 é igual a A na menos 1 vezes A. Tá? Beleza. Então, por que eu estou falando de matrizes inversas agora, durante esse processo, nessa parte de eliminação? Tá? Nem todas as matrizes têm inversas. A gente tinha falado, né, quando uma matriz é inversa, ela tem inversa, a gente fala de uma matriz invertível. Quando uma matriz não tem inversa, a gente fala de uma matriz singular. Tá? Então, existem matrizes que são matrizes singulares. Nem todas as matrizes têm inversa, mesmo nas matrizes quadradas. Tá? E o que isso tem a ver com a eliminação? Lembre-se que eu tinha falado que quando que a eliminação falha, um sinal de que a eliminação falha, se aparece um 0 na posição de pivô. Que não pode ser resolvido por permutação. Realmente é um 0 na posição de pivô. Se aparece um 0 assim, que eu não consigo resolver, então a matriz não tem inversa. Faz sentido, né, gente? A gente viu que aparecer um 0 na posição do pivô refletia alguma coisa falha no meu sistema. Né? O meu sistema era um sistema ou inconsistente ou com infinitas soluções. Então, se existisse uma inversa, se para essa matriz existisse uma inversa, eu simplesmente pegaria aquela matriz inversa e multiplicaria pelo vetor B e eu acharia uma solução. Então, se o meu sistema, por eliminação, ele chega num ponto que me indica que não existe solução, então, resolver pelo outro caminho, resolver pelo caminho inverso, também não pode dar certo. Tá? Então, isso é super importante. Uma matriz que aparece, para a qual aparece um 0 na posição do pivô, que não é possível de se resolver através de permuta, é uma matriz que não tem inversa. Tá bom? Muito bem, muito bem, muito bom. A gente vai voltar a falar sobre propriedades de inversa, tá? Mas eu gostaria que a gente encarasse especificamente, para a gente encerrar aqui a nossa aula de hoje, tá? A inversa das matrizes de eliminação. A gente vai refletir sobre isso. O que é a inversa das matrizes de eliminação? A gente viu que as matrizes de eliminação têm uma cara padrão, né? Então, E21, por exemplo, ela tem a cara... Vamos pegar aqui 3×3 só para eu não precisar ficar escrevendo tanta coisa, tá? Então, menos L21, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tá. E eu quero achar quem que é a matriz inversa dessa E21. Então, o que essa primeira matriz fez? Essa primeira matriz subtraiu um múltiplo da primeira linha da segunda, né? Subtraiu da segunda, acho que fica melhor. Subtraiu da segunda linha um múltiplo da primeira. Tá? A gente sempre pode pensar na inversa como alguma coisa que desfaz o efeito da matriz original. Então eu tinha uma matriz A que multiplicava pelo vetor x e dava o vetor B. Se eu pego A na menos 1 vezes A, ele voltou a ser o vetor x. Tá? Então, a matriz inversa, ela meio que, vamos deixar anotado aqui, né? Vou botar aqui meio que entre aspas, tá? Ela vai ter que desfazer o efeito da matriz original.
pensando nesse sentido, né? Se a matriz de eliminação E2, 1, ela pegou e subtraiu da segunda linha um múltiplo da primeira, o que a inversa tem que fazer? A inversa tem que fazer o quê? Ela tem que somar na segunda linha o mesmo múltiplo da primeira. Né? Pensando por essa lógica de reverter os efeitos. Tá? E para ela fazer isso, qual que é o formato que ela tem que ter? Então ela tem que pegar, digamos, a primeira linha vai seguir sendo igual. Na segunda linha, no lugar de eu ter invertido o sinal, eu posso botar exatamente o sinal do multiplicador que a gente obteve. Se eu só troquei o sinal desse cara, né, de menos L2, 1 para mais L2, 1, eu cheguei na inversa dessa matriz E2, 1. Parece meio contraintuitivo, mas basta a gente fazer a conta, tá? Então vamos fazer aqui E2, 1 na menos 1 vezes E2, 1. Vamos ver se a gente volta para a identidade. Então eu tenho 1, L2, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. E estou multiplicando esse cara por 1 menos L2, 1. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Fazendo essa multiplicação, a gente vê a primeira linha vezes a primeira, só tem 1, manteve 1 ali. Segunda linha não acontece nada, não acontece nada. Agora a gente tem L2, 1 vezes 1 menos L2, 1. Então, zerei esse cara aqui. Multiplicando pelo resto, a gente vê que sobrou 1 e 0, e depois 0, 0 e 1. Então, esse cara de fato é igual à identidade. Então, veja que bacana, né? Por conta do formato peculiar dessas matrizes de eliminação, especificamente, por conta desse formato específico, é muito fácil achar a matriz inversa da matriz de eliminação. É muito, muito simples. Então, o que acontecia, na verdade? Né? A minha matriz, imagine que eu não tivesse que fazer permuta. Tá? Se não fosse necessária a permuta. Em muitos casos não é necessária a permuta. Tá? Eu só construí um caso ali que a gente precisava fazer uma permuta para vocês verem como é que funciona. Se não fosse necessária a permuta, um processo de eliminação, basicamente, ele gera uma matriz triangular, e a gente vai chamar essa matriz triangular de um nome super especial. Tá? O resultado do processo de eliminação é uma matriz triangular superior. Porque eu só tenho números diferentes de 0 acima da diagonal principal. Tá? É isso que é uma matriz triangular superior. Em inglês, superior se diz upper. Tá? A parte de cima. E por que eu estou dizendo isso em inglês? Porque o resultado da eliminação é uma matriz que a gente vai conhecer como U. U maiúsculo, tá? E essa matriz U maiúsculo, quando a gente não tem permuta, ela vai ser o quê? Vai ser as etapas de eliminação. Quando eu estou em 3×3, vai ser, por exemplo, a E3,2, E3,1, E2,1 vezes A. Tá? E essas matrizes todas aqui, o produto de todas essas matrizes, a gente pode chamar esse cara de uma matriz E de eliminação que leva em conta todos os efeitos de eliminação, todas as operações de eliminação que eu precisei fazer para chegar lá. Ou seja, quando a gente pensa assim, a gente chega em U vai ser E vezes A. Tá? E na verdade vai ser mais... Para várias coisas vai ser interessante a gente pensar no sentido contrário. Tá? Se a gente consegue imaginar isso, né? Se o meu resultado da minha eliminação é uma matriz triangular superior, a gente consegue juntar todas essas matrizes de eliminação numa só, numa matriz E vezes A vai me chegar nessa matriz U, essa matriz. Tá? Muitas vezes é mais interessante a gente pensar, geralmente é mais interessante a gente pensar da seguinte forma, que a inversa dessa matriz de eliminação vezes U vai ser igual à matriz A. Isso aqui, matrizes multiplicadas que são iguais a A, isso a gente vai ver várias vezes ao longo da disciplina, isso aqui é o
que a gente chama de fatoração da matriz A. Eu estou tentando achar quais são os fatores que multiplicados remontam a minha matriz A, constroem de novo a minha matriz A. Tá? E a gente vai ver várias fatorações interessantes das matrizes A. Então, o que a gente tem que pensar? Tá? Vamos supor que eu tenha duas etapas de eliminação. Tá? Um determinado problema, não sei qual que é. Tá? Eu tenho, então, uma matriz de eliminação que tem a seguinte cara. Tenho 1, 1, 1, 0, 0, 0, e aqui eu tenho menos 4, por exemplo. Tá? 0, 0, então é a matriz que da terceira posição, na terceira linha, elimina o cara da posição 2. Tá? E eu tenho, então, antes disso eu tinha feito uma outra etapa de eliminação, 2, 1, que tinha o número menos 5 naquela posição. 5, 0, 0, 0, 0, 0. Então, se são esses os dois passos de eliminação que eu tive que fazer, tá? Digamos que eu já tivesse um zerinho ali, esses são os dois únicos passos que eu tive, beleza? Então, o que eu precisaria fazer? Para eu encontrar a minha matriz E, eu teria que fazer o produto desses dois caras. E3, 2 e E3, 1. 2, 1, desculpa. Ao fazer o produto desses dois caras, vocês vão chegar à conclusão que a gente tem, então, 1, 0, 0, 0 para a parte de cima. Na parte de baixo, a gente vai ver que a gente tem um menos 5 aqui. Tá? A gente vai ver que tem um menos 4 aqui. E na hora que a gente faz a multiplicação, a gente vê que aparece uma sujeirinha aqui na parte de baixo. Aparece um 20. Então, só deixa eu marcar com cor diferente. Então, esses caras são os próprios multiplicadores com sinal oposto que a gente tinha, exatamente da forma que a gente queria. Só que na hora que a gente faz a multiplicação dessas duas matrizes E, aparece uma sujeirinha aqui, que não é um multiplicador. Esse cara aqui não era um multiplicador. Então ficou chato da gente construir essa matriz, na verdade, tá? Ficou ruim, porque aparece sujeiras, aparecem influências de outras coisas que não são os multiplicadores, tá? Essa matriz E, a matriz de eliminação mesmo, ela envolve várias coisas ali. Só que agora vamos pensar na matriz inversa desses caras. E a gente sabe agora achar as matrizes inversas. Mas vamos ver o seguinte. Quem que é a inversa daquela matriz E32 que eu tinha? Então, E32 na menos 1 vai ser quem? Vai ser exatamente a mesma coisa, só trocando o sinal, né? Do multiplicador. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E no lugar de menos 4 eu tenho 4. Isso aqui é a matriz inversa. E a matriz inversa dessa etapa de eliminação E2, 1 vai ser a mesma coisa, só trocando o sinalzinho do multiplicador. 1, 1, 0, 0, 0. No lugar de menos 5 eu ponho 5. 0, 0. Agora vamos fazer a multiplicação desses dois caras. Quem que é essa matriz E na menos 1? A inversa dessa matriz de eliminação, tá? Vamos fazer a multiplicação desses dois caras. E32 na menos 1, E2, 1 na menos 1. Fazendo o produto desses caras, a gente vai ver que eu tenho as diagonais, beleza, a parte de cima das diagonais nada muda. E na hora que eu faço o produto desses dois caras, vai voltar a aparecer o 5 aqui, vai voltar a aparecer o 4 aqui. Mas ao fazer a multiplicação, vocês vão perceber que eu pinto um 0 aqui. Ou seja, a gente volta a ter quem a gente queria, os multiplicadores nas posições que eles têm, mas agora a gente tem uma posição melhor. Na inversa, some o que eu chamei de sujeira, que não era um multiplicador. Multiplicadores. Ou seja, ficou super tranquilo, né? A construção dessa matriz E na menos 1 ficou muito fácil. Tá? As inversas envolvem as inversas das matrizes de eliminação, especificamente da matriz total da eliminação. Tá? Matriz, não é matriz total, tá? Eu não estou pensando em outro sinônimo agora, eu não quero estourar muito tempo. Na matriz total da eliminação.
envolve apenas os multiplicadores utilizados. Se a gente volta, então, naquele formato que a gente estava pensando, né? Que a gente estava pensando para a gente achar a fatoração da matriz A, e na menos 1 vezes U. Se eu já tenho quanto é que vale U, o e na menos 1 é simplesmente os mesmos números que eu utilizei para chegar na matriz U, eles constroem diretamente essa matriz e na menos 1. E além disso, a gente observa o seguinte, essa inversa, eu já vou passar a palavra, tá, Thiago? Essa matriz inversa, observe o seguinte, observe que e na menos 1 também é triangular. Isso é animal, isso é uma coisa sensacional. É uma coisa que é meio que obtida por construção, né? Óbvio, eu estou sempre eliminando coisas abaixo da diagonal principal. Como eu estou eliminando coisas abaixo da diagonal principal, eu sempre tenho que botar o meu multiplicador abaixo da diagonal principal. Só que agora eu tenho, no final das contas, como não tenho nada acima, a própria matriz global, a matriz inversa desse cara aqui, a matriz inversa do processo de eliminação, ela é triangular inferior. Tá? Inferior nesse caso. E a gente vai ver, então, que essa matriz E na menos 1, triangular inferior, ela está relacionada com uma outra matriz super conhecida, que é uma matriz, lembre-se que em inglês inferior é lower, né? Abaixo da diagonal. Ela vai estar associada com essa matriz L. Então, tudo que a gente está vendo, a gente está caminhando na direção de uma fatoração de A em uma diagonal superior e uma diagonal inferior. Tá? A gente vai ver que existe uma fatoração super famosa, que é uma fatoração LU. Por que eu não posso chamar isso aqui exatamente ainda de LU? Lembre-se, o que foi a minha condição? Não preciso fazer permutas no começo. Tá? Eu falei, se eu não precisar permutar, esses caras aqui são verdade. Né? Minha eliminação só envolve matrizes de eliminação e eu consigo achar a matriz inversa de uma forma fácil e tranquila. Só que, no caso geral, no mundo real, a gente às vezes precisa permutar. Então, o que a gente está chegando aqui, se a gente não precisa permutar, eu cheguei na fatoração LU da matriz A, mas se a gente precisa permutar, a gente vai dar um pequeno passinho antes da gente chegar. Mas, de fato, que a gente está caminhando. Em breve, a gente vai chegar nesse negócio aqui. E essa fatoração LU é muito importante, ela é importantíssima para a gente entender como é que funciona o esquema todo, tá? Diga, Thiago, qual que era a sua pergunta? Eu não consegui enxergar como o 20 sumiu ali quando você inverteu as matrizes. Tá bom, vamos fazer o produto desses dois caras aqui, tá? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4 e 1. Multiplica por 1, 0, 0, 5, 1, 0, 0, 0 e 1. Então, primeira vezes o primeiro deu 1, 0, 0. Na primeira linha não mudou nada. Depois eu tenho segunda linha vezes esse cara. Eu tenho 0 vezes 1, 1 vezes 5, ficou 5 aqui. Depois tem 0 vezes 0, 1 vezes 1 deu 1. 0 vezes 0, 1 vezes 0, 1 vezes 1. 0 vezes 0, 0, 0, 0, 0, 0. Fechou. Em seguida, tenho 0 vezes 1. O que eu fiz de cagada? Tá certo? Você tem razão. No 20, por que ele sumiu ali no menos 1? Eu esqueci algum sinal aqui ao longo do caminho, gente. Eu tenho que trocar a ordem? Acho que eu tenho que trocar a ordem deles, né? Ah, sim, né? Eu esqueci de uma propriedade de inversa super importante. Tá? Então, calma aí. Eu esqueci de botar uma propriedade inversa e por isso me conduziu ao erro, Thiago. Obrigado por você ter me lembrado, tá? Então, olha só. Quando eu tenho um produto de matrizes, isso aqui é uma observação importante, eu até agradeço o Thiago ter feito, senão ficaria um erro bem grave aqui pra gente, tá? Propriedade de inversa de matriz. Eu tenho AB
Na hora que eu tiro a inversa, uma propriedade da matriz inversa é a seguinte. A inversa desse produto da matriz AB vai ser a inversa da primeira, inversa da segunda, vezes a inversa da primeira. A gente distribui esses menos 1, só que inverte a ordem desse cara. Tá? Então, se E era uma matriz E32, E21, tá? Na hora que eu faço E na menos 1, eu tenho que trocar a ordem disso. Então, vai ser E21 na menos 1 e E32 na menos 1. Tá? E agora a gente vai trocar a ordem. Esse cara aqui vai ficar E21 na menos 1 e E32 na menos 1. Agora sim, trocando a ordem, isso é para funcionar, senão eu estou perdido. 0, 0, 0. E21 na menos 1, eu tenho 5 aqui. 0, 0. Eu tenho 1, 0, 0. 0, 1 e 0. 0, 4 e 1. Agora vamos ver. Primeira linha, tudo certo. Segunda linha, 5 vezes 1, 5. Última, 0 vezes 1 deu 0, 0 vezes 0 deu 0, 1 vezes 0 deu 0. Beleza? 0 vezes 0, 0 vezes 1, 1 vezes 4, 4. 0 vezes 0, 0 vezes 0, 1 vezes 1. Agora deu certo, né, Tiago? Obrigado, tá? Realmente não tinha sumido porque eu não tinha feito a inversa da maneira correta. Tá? A matriz inversa de um produto de matrizes, eu tenho que inverter a ordem desses caras todos. Eu tinha isso nas minhas notas de aula, mas eu não queria exceder o horário e acabei pulando. E pulando isso, eu não prestei atenção. Tá? Essa propriedade de matrizes, tá? Ela vale para da matriz inversa, ela vale para qualquer tamanho de matriz, tá bom? Então, se a minha matriz total, naquele meu outro caso ali, E era E43, E42, E32, E31, E21, na hora que eu faço a matriz inversa, E na menos 1 disso aqui, eu vou pegar e vou trocar a ordem de tudo, vou inverter todo mundo e vou trocar a ordem de tudo. Então isso aqui vai ser E21 na menos 1, E31 na menos 1, E32 na menos 1, E42 na menos 1 e E43 na menos 1. Tá? Então a gente sempre faz isso. Beleza, Thiago? Acho que foi, né, agora? Beleza, valeu, professor. Eu que agradeço. Se não tivesse me lembrado, ia ficar feio o vídeo, né? Ficou mais alguma pergunta, gente? O que eu tinha para passar para vocês era isso. A gente já começou a falar de matrizes inversas, que são um tema bem importante, tá? A gente vai continuar explorando matrizes inversas na aula que vem. Na aula que vem a gente vai mostrar como a gente pode utilizar as ferramentas de eliminação que a gente aprendeu até agora, que a gente utilizou até agora, para a gente achar a inversa de uma matriz. Tá? Então isso aqui também é uma propriedade da inversa. Se vocês acham meio esquisito isso, né, essa propriedade da inversa, é super fácil da gente provar, entre aspas, isso, tá? Então, vou fazer aqui só concluindo parênteses, né? Tem AB, e eu quero achar AB na menos 1. Então, AB na menos 1, quando multiplicado pela matriz AB, tem que dar a matriz identidade, não tem? Essa é a definição que a gente tem, tá? Então, para isso acontecer, eu tenho que fazer essa distribuição inversa, né? Porque daí eu tenho B na menos 1, A na menos 1, vezes A, vezes B. O que aconteceu? Esse cara aqui do meio vira identidade. A gente pode escolher a ordem que a gente faz essas multiplicações, tá? Então fica B na menos 1 vezes a identidade vezes B, identidade vezes B dá B, B na menos 1 vezes B igual a identidade. Isso aqui é a prova daquela propriedade da matriz, tá? Prova da propriedade estrela, e eu vou chamar esse cara aqui de estrela. A Beatriz perguntou se eu disponibilizo os slides. Sim, disponibilizo. Eu sempre completo uma semana e disponibilizo. Tá? O da semana passada eu já mandei para vocês. O dessa semana agora está completo e vou mandar para vocês. Tá? O de quarta e o de hoje. Tá bom? Então, gente, valeu pela atenção de vocês. 7h03 da noite. Passei uns 10 minutinhos aí do que eu estava querendo, né? Mas acho que é importante a gente discutir isso. A gente está caminhando para partes muito importantes da disciplina. São coisas fundamentais da gente aprender muito em breve. Valeu pela atenção de vocês, gente. Tenham um bom final de semana, estudem bem, tá? Eu vou disponibilizar para vocês, provavelmente amanhã, ou hoje à noite ou amanhã, uma primeira lista de exercícios, já incluindo coisas que a gente ainda não viu,
mas já tem os exercícios que vocês já conseguem resolver, com eliminação de Gauss, essas propriedades matriciais e tal. Eu já disponibilizo a primeira lista, mas o tema da primeira lista a gente ainda vai aprendendo na semana que vem, beleza? Obrigado, gente, vou parando de gravar aqui. Valeu pela atenção de vocês, valeu por vocês terem topado a gente fazer essa reunião hoje. Até mais, gente. Até mais, professor. Valeu. Falou.